Bom, o vídeo de hoje ele vai ser com base em 2 livros aí, tá? Primeiro livro aqui, ó, Dominando o Ciclo do Mercado. Eu vou explicar, vou começar o vídeo pelo ciclo do mercado, depois a gente vai pro livro do Nassim Taleb, Cisne Negro, tá? A lógica do cisne negro, o impacto do altamente improvável. E por que eu coloquei não coloquei, por exemplo, assim, coronavírus ou cisne negro? Porque o cisne negro ele pode ser utilizado para você pegar eventos inesperados, positivos e negativos. Então, o coronavírus é um ciclo negativo, ele é um cisne negro negativo. Ninguém esperava que tivesse um forte impacto, mas, vamos dizer, um medicamento que consiga controlar mais de 80% dos casos de coronavírus poderia ser um cisne negro positivo, ou um evento inesperado neste momento, como algo positivo. E que poderia reverter aí os principais mercados, pelo menos aí num primeiro momento de empolgação, certo? Vou eliminar todas as questões de teorias ali, então eu não vou me aprofundar em nenhum tipo de teoria de que a China desenvolveu o coronavírus para fazer com que o mercado ocidental derrubasse os preços e eles conseguissem comprar títulos de tesouro americano e blá blá blá, e várias teorias da conspiração, tá? Vou eliminar tudo isso, não vou levar em consideração. Respeito a opinião de quem tem essa opinião, não é minha opinião. Eu acho que nós estamos frente a um problema grave. Para que serve a gente dominar ciclos de mercado? Então, primeiro, serve para a gente conseguir descobrir tendências. Então, a fala máxima, quando a gente fala, né, o que vai acontecer no mercado, ou quando a gente vê alguém falando, o que vai acontecer, a gente já descarta completamente, porque ninguém tem aí o dom de descobrir o futuro, né? Tem pessoas que acreditam em pessoas que ficam jogando valores absurdamente altos e absurdamente baixos, aí anos depois acontece aquele valor, a pessoa tira aquela pessoa que deu a opinião como um sábio, alguém que tem um poder de prever o futuro, mas a verdade é que quando a gente fala de mercado financeiro, a gente sempre vai no tom de que a gente consegue desenhar o que pode ser mais provável que aconteça. Então, das principais importâncias da gente estudar o ciclo de mercado é que a gente consiga prever com mais facilidade, né? A gente consiga antecipar possíveis situações que podem acontecer e facilitar a nossa tomada de decisões. Então, para isso eu vou descer aqui um pouquinho, pessoal. Se a gente fosse fazer uma loteria hoje, com o mercado de criptomoedas, o mercado de ações, funciona da mesma forma, tá? Qualquer mercado de renda variável, o mercado que tem variação de preço. Se a gente fosse fazer uma loteria, né? Qual loteria você participaria, sendo que se você tivesse 3 opções de loterias para escolher e você tivesse o custo da loteria seria R$100, e se você tirasse uma bolinha verde da caixa, ela te pagaria 300. Se você tirasse uma bolinha amarela da caixa, ela te pagaria 100, ou seja, devolveria o valor que você investiu. Ou você teria a possibilidade então de tirar uma bola vermelha que não te daria nenhum retorno e você perderia tudo, certo? Então você gasta 100 para tentar tirar a bolinha verde ou bolinha amarela ou bolinha vermelha de dentro de uma loteria. No mercado financeiro, existem períodos onde as nossas opções de cestos para tirar dinheiro, elas são diferentes. E qual período você acha melhor você estar dentro do mercado para poder ter uma maior probabilidade de tirar bolinhas verdes, né, de você tirar o lucro? Então vamos imaginar que nesse cesto você poderia ter uma chance única de um universo de 9 bolinhas de tirar uma bolinha só, e essa bolinha te traria um determinado resultado. Então, a probabilidade no mercado, ele nunca funciona como exatas, né, 100% exatas, mas ele tem probabilidades. No cesto A, então, a gente tem mais bolas verdes, no cesto B nós temos mais bolas amarelas e no cesto C mais bolas vermelhas, né? Então, qual o momento certo seria de você entrar, né? Seria, obviamente, no modelo A, tá? E como descobrir qual o tipo de mercado que a gente está? Para isso, a gente estuda os ciclos de mercado, para a gente conseguir fazer com que nós aumentamos a probabilidade de perceber momentos em que nós estamos com uma probabilidade de entrar dentro do mercado
com uma probabilidade de ter mais bolas verdes do que vermelhas. Então nós temos cenários, né? O cenário touro seria a gente entrar nesse cenário mais otimista, onde independente do período que estamos entrando, se estamos entrando no início, no meio ou no fim, né? No caso no A, B ou C, a gente tem uma probabilidade maior de pegar bolinhas verdes. E no cenário de bear market, ou mercado urso, a gente tem uma probabilidade maior de cenário pessimista, ou seja, independente de qualquer momento que a gente compre, a possibilidade de a gente tomar prejuízo é mais forte, né? E entender o ciclo de mercado, para mim, ela é uma questão de não só aprender a saber se posicionar nos melhores cenários possíveis, como é um modelo de sobrevivência do mercado, tá? É um modelo de como otimizar a sobrevivência e ter um retorno aí melhor no mercado. Bom, então, para dominar os ciclos, nós temos 5 tópicos aí principais. O primeiro é descobrir qual é o tipo de tendência. A gente sempre vai querer estar na tendência de alta. E se isso numa questão de não estar operando alavancado, por exemplo, onde você pode fazer operações apostando em queda, tá? Ou mercado de opções, por exemplo. Então, vamos pegar o mercado mais tradicional. E nós temos nesses 5 ciclos, nós temos nesses 4 tópicos, na verdade, nós temos alguns ciclos aí que a gente precisa estudar. Beleza? Então, a primeira coisa, pessoal, o ciclo, o gráfico SP500, eu vou colocar aqui para vocês, ele mostra para nós, no histórico, o ciclo, né? Ele vai variando, vai oscilando. Então, neste momento, nós estamos num período onde nós temos cestos vermelhos, certo? Nós estamos em período de cestos vermelhos. Existem nos cestos vermelhos algumas bolinhas verdes? Existem. Mas a gente está dentro de um ciclo. Qual que é a tendência secular de um ativo ou de qualquer coisa na vida? Então, quando a gente nasce, a gente foca na prosperidade. Eu já expliquei para vocês naquela lei da potência, né? Que nós temos um período de crescimento exponencial e tudo que a gente coloca esforço no médio e longo prazo tende a dar retorno por um período de velocidade onde também na nossa vida funciona dessa forma, tá? À medida que passa o tempo, a tendência é a gente acumular conhecimento e acumular riquezas. Isso para quem não é preguiçoso. Mas, enfim, os ciclos, eles têm, principalmente no mercado de ações e no mercado de criptomoedas, eles têm uma tendência secular de alta de longo prazo. A tendência secular, ou seja, a tendência mestre de um ativo como o S&P 500, tá? Que corresponde a indexação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ela tem uma tendência secular, que a gente pode ver baseado nessa linha azul, de alta de longo prazo. E os pontos em que ela tem uma grande queda, né, ou um grande bear market, um ciclo de bear market, nos representam não pontas só que mostram situações de prejuízo para muitos investidores que estão presos no mercado a um longo prazo, mas oportunidades de entrada para quem quer participar da brincadeira lá no início. Então, o que a gente está vendo é o que? Eu vou pegar dos últimos 20 anos aqui, lá desde o 2000. Vamos pegar aqui. Então, lá desde 2000. Desde 2000, o S&P 500 estava com 1.500 pontos. Na primeira crise da bolha do .com, lá, .com, certo? Das empresas de internet, nós tivemos uma grande queda, né, e um grande ciclo de queda nesse S&P 500, representado aí por praticamente, deixa eu colocar aqui, ó, para quando ele começou a acessar mesmo, tá? 526 dias, mas no final das contas ele finalizou em 7 de março de 2003, ou seja, 3 anos em uma tendência urso, onde a economia estava sofrendo bastante. E com isso aí empurrou o mercado de ações como um todo caiu e os preços de várias ações, principalmente do mercado de ações de empresas envolvidas com a internet, naquele período elas tiveram uma grande explosão de bolha, né? Que foi aquela bolha lá de trás. Só que para quem comprou aqui em 2003, depois dessa grande crise, né, que durou por um longo período de tempo, a gente pode ver que todas as pessoas que compraram aqui, elas tiveram anos de um momento de surfada aqui, ó, até chegar na crise de 2008, ou seja, tiveram aí pelo menos 4 anos que puderam surfar uma forte recuperação e muita gente com pouco dinheiro ficou milionária nesse período.
Então é importante a gente pegar esses períodos que acontecem, esses eventos inesperados, para a gente poder gerar riqueza patrimonial. Então, claro, a gente vai fazer isso com calma e com muita paciência. Não é da noite para o dia ou do dia para a noite que a gente vai tomar uma decisão assertiva de vai derreter ou já vou comprar, porque ele pode continuar derretendo e ninguém tem uma bola de cristal para saber qual é o ponto de final de derretimento, né? Então, mesmo que você chegue atrasado agora, mesmo que você aguarde, você não compre neste exato momento, pensando numa valorização de longo prazo, pode ser que na metade do ano, pode ser que no final do ano você ainda tenha a oportunidade de pegar num valor muito, muito baixo e pegar e surfar uma alta violenta, uma forte recuperação que pode começar a ser iniciada através da descoberta de um possível medicação para o coronavírus, enfim, e também outra forma dos estados conseguirem, vamos dizer, sair da crise, tá? Até porque a crise ainda, a recessão nos Estados Unidos oficialmente ainda não iniciou, tá? A gente sabe que iniciou, mas ela não foi oficializada, tá? A recessão não foi oficializada. Pegando também o outro período em que teve uma forte, alta secular, digamos assim, foi depois daquela grande crise financeira que acometeu os bancos no mundo todo, no subprime americano, onde caiu também abaixo da média de 200 semanas, e foi um excelente ponto de compra para quem estava especulando uma recuperação da economia para o médio e longo prazo. Então, quem surfou aqui também enriqueceu. Praticamente aqui a gente adiciona não só as pessoas que investiram no mercado de ações nesse período, mas porque surgiu um cisne negro positivo nesse período, que foi o Bitcoin. Então, o Bitcoin eu vou colocar com uma linha laranja aqui, ele foi o nosso cisne negro positivo aqui. Então, ele surgiu aqui em meados de 2009. Na verdade, o paper dele acho que foi em novembro de 2008, mas ele foi de fato, acho que foi feita a primeira transação de Bitcoins ali eu não lembro se foi por fevereiro, eu não lembro bem se foi por fevereiro de 2009, tá? Mas vamos colocar que aqui foi o início do Bitcoin. Então essa grande alta do S&P 500, essa grande recuperada do S&P 500 foi acompanhada aí muito pela também alta do Bitcoin. Claro que o Bitcoin ele tem uma característica diferente, porque ele foi criado para ser utilizado como uma ferramenta de promoção de liberdade para que as pessoas não dependam mais do dinheiro estatal. Então ele tem características de tentar ser uma commodity e uma ferramenta de segurança para as próximas gerações aí que forem utilizar bitcoins ao invés de moedas estatais, certo? E também, mais recentemente, de 2019, ali, 2018 para 2019, Bitcoin também teve uma grande queda e grande correção em 2018. A gente teve aquela batalha entre China e Estados Unidos, batalha comercial, né, batalha dos mercados também. Teve uma pequena recessão aqui, uma recessão um pouco mais forte também. Foi acompanhado por uma recuperação, uma alta aí maior no segundo semestre de 2019. E o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é o seguinte: toda vez que a gente está abaixo da linha, deixa eu voltar aqui no S&P. Toda vez que a gente está abaixo dessa linha de média de 200 períodos, historicamente falando, a gente entrou num período de mercado urso. Então essa queda abaixo dessa linha pode ser o início de um mercado urso um pouco mais prolongado, uma queda secular. Estão falando, né, especialistas nessas áreas de mercado de ações estão falando em uma queda secular, como aconteceu lá com a bolha de 2000, dos anos 2000, a bolha.com. Então, abaixo dessa linha, né, ou comprando abaixo dessa linha, pensando que a gente está imaginando uma recuperação econômica daqui uns meses em diante, pode ser um excelente ponto de compra de ativos, tá? A gente sabe que é um excelente ponto de compra de ativos porque os preços desabaram e, na minha opinião, por ter um início, né, uma demonstração de um início de uma queda de um bear market secular, eu acredito que nós vamos ter mais queda para o Bitcoin nos próximos dias. Isso é o que eu suspeitaria. Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês na aula ali que um dos ciclos mais importantes que a gente precisa levar em consideração
para uma recuperação é o ciclo econômico, e o ciclo econômico ele vai de mal a pior, porque uma das características que é o produto interno bruto vai ser diretamente afetado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto em vários outros países, e dessa forma a recessão pode ainda nem ter se iniciado oficialmente, mas a gente sabe que se iniciou, tá? A gente sabe que se não for encontrado de forma rápida um medicamento que consiga fazer o controle inesperado da situação do coronavírus antes do tempo, a gente sabe que a gente vai surfar valores mais baixos, porque o nível de taxa de desemprego vai aumentar frequentemente nos próximos meses. É isso que é o esperado caso não apareça ou não surja um cisne negro positivo, que seria, nesse exemplo, uma medicação, uma autoimunização do vírus, alguma coisa, uma resposta positiva do DNA do corpo humano, sei lá, alguma coisa no sentido de que seria um evento inesperado que não poderia ser previsto por ninguém e que poderia resolver essa situação desse cisne negro negativo. Então, numa tendência secular, nós temos a tendência do central do ativo, a tendência de alta, no caso do Bitcoin, a tendência de alta também no S&P 500 e outros mercados. E a gente tem fases, né? Tá, a fase A, B, C, D, E, F, G. Então, a fase primeira é a fase de crescimento exponencial do ativo, B é a continuação desse crescimento, C é uma exaustão dessa primeira grande alta, que aí a gente pode dizer que foi lá a bolha.com, vamos dizer, a fase de contração, depois a fase de retomada e a fase de expansão, que seria a fase F, e depois volta então para a linha média de crescimento exponencial. Então, neste momento, na minha opinião, nós estamos numa fase F, tá? Nós estamos próximos. Nós estamos desenvolvendo a fase E e a fase F, então a gente precisa descobrir qual é o momento de expansão nova ou de recuperação econômica para a gente poder entrar com mais assertividade no mercado. Neste momento, quem está entrando é quem está tentando se antecipar à situação do mercado, né? Que nem eu falei para vocês, eu vou esperar os 20 dias para ver como é que vai ser a reação econômicas em relação a isso, né? Se vai ter algum tipo de evento inesperado que pode fazer com que essa fase de expansão ela se inicie um pouco antes das demais, tá? Então o mercado ele funciona sempre como um pêndulo, onde a gente tem um misto entre emoções positivas e negativas, né? O preço ele tende a, no momento quando ele tem uma queda, uma forte desaceleração, ele desacelera de uma vez um pouco mais forte, mas quanto mais veloz e quanto mais profunda é a queda, geralmente a recuperação é mais veloz e também ela é mais alta do que anteriormente, tá? Então, num exemplo aqui do S&P 500, o que eu quero dizer é, mesmo que essa queda aqui foi extremamente profunda e ela tem chance e possibilidade de cair ainda mais, pelo menos até os 1.000 pontos ou 1.500 pontos, tá? Mesmo que ela tenha uma profundidade maior, o que eu quero dizer é que quando começar a recuperação, ela tenderá a ser mais veloz, tá? A recuperação tenderá a ser mais rápida e ao mesmo tempo também, ou seja, os novos preços que serão atingidos serão mais altos, tá? Isso vai fazer com que todas as pessoas que entrarem no início da recuperação desse ciclo podem ficar potencialmente milionárias com muito pouco dinheiro, porque são informações que poucos se atentam a ter e poucas pessoas também entendem dessa questão do ciclo do mercado, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, você pode perguntar aí para qualquer pessoa que você trabalha junto, até a pessoa mais inteligente do seu trabalho provavelmente não vai entender de ciclo de mercado, não vai nem querer te dar ouvidos para isso. Isso é algo muito positivo, porque quem tem esse tipo de conhecimento vai se dar muito bem no final das contas, tá? Então, beleza. O que influencia os ciclos de mercado? Tá? Quais são os fatores? E por isso que eu queria... E por que eu queria passar essas informações para vocês, tá? Então, o que influencia os ciclos de mercado, tá? Por que acontece essa volatilidade dentro de uma linha secular e de crescimento exponencial secular, tá? E por que a gente vai sempre ver e repetir isso no mercado de criptomoedas e mercado tradicional? No mercado de criptomoedas, são 3 ciclos aí, são 3 fatores que são fundamentais, tá? Pro crescimento ali. Claro que um deles é o fator econômico do mundo todo, como um todo, porque as pessoas precisam ter dinheiro para fazer os investimentos e aportes e também arriscar o seu valor, o seu dinheiro
em ativos que podem ser alguma coisa, como o Bitcoin, por exemplo, que podem ser algo, alguma regra nova no mundo no futuro próximo, tá? Então, as pessoas precisam ter o dinheiro para elas conseguir fazer um investimento em criptomoedas. Elas não vão deixar de usar dólares neste momento ou ter liquidez, porque o que acontece? O que acontece com o PIB agora, com o coronavírus lá nos Estados Unidos? A taxa de desemprego ela vem aumentando constantemente, por quê? Porque se todo mundo tiver que ficar em quarentena, as empresas elas não podem abrir. Se a maioria das empresas não podem abrir, como é que elas vão pagar os funcionários? E se a maior quantidade de empresas sobrevive em relação às suas vendas, a sua quantidade de vendas que elas fazem mensalmente ou diariamente, tá? Enfim, como é que elas vão pagar os funcionários e por que elas terão vários funcionários se elas não conseguem pagar nem os próprios sustento da própria empresa, tá? Então o que acontece? Vai acontecer aumento de desemprego, a questão da globalização, por mais que o mundo esteja conectado e a informação ela acontece de uma forma muito mais rápida que era lá no século passado, acontece que o que está atingindo, o que o corona está atingindo são todos ao mesmo tempo. Então não tem um fator para mim, neste momento que eu estou gravando a live, de motivação para que o Bitcoin continue subindo sem ser uma forçação, entendeu? Do próprio mercado, seja por baleias que tinham dólares estocados, seja por, sei lá, alguma grande empresa de cripto que esteja tentando fazer com que o preço ele se mantenha acima, ou se é só uma pequena força compradora, não sei. Mas o fator no caso, como a gente vive num mundo onde a gente paga nossas contas com moedas estatais, a gente sabe que o mundo, se persistir nas próximas semanas do jeito que está, sendo que vários autônomos, que tem muita gente que é autônomo, não vai ter dinheiro para pagar as contas e vai ter que usar as suas reservas financeiras para pagar as contas, tá? Se não tiver nada, não tem motivação. Não existe motivação para as pessoas continuarem usando o seu dinheiro para comprar mais bitcoins. Vai chegar um momento que a pessoa que comprou Bitcoin na semana passada, vai chegar daqui a 2 meses e a situação vai estar muito mais grave, ela vai vender os bitcoins a qualquer preço para ter o mínimo de dinheiro possível para pagar as contas e conseguir manter a sobrevivência, comprar comida, sei lá, tá? Mas o que eu quero dizer, hoje eu não vejo nenhum cisne negro no horizonte que poderia surgir. Até porque o cisne negro ele é um evento inesperado, então não tem como a gente esperar um evento, né? Aí a gente estaria pensando num cisne cinza, tá? Que seria assim, a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? Mas que pode acontecer, tá? É aquela famosa questão de você imaginar coisas, né? Esse é o cisne cinza. Você estar ciente de que você não sabe de tudo, e estando ciente de que não sabe de tudo, você pode tentar prever, tentar criar coisas no seu imaginário, mas são, por enquanto, apenas palavras ao vento, certo? Então, o primeiro fator que influencia o ciclo de mercado, então, é o PIB, tá? Que com certeza foi afetado por essa pandemia, com certeza. Então, não estou otimista com relação ao preço do Bitcoin para as próximas semanas, até porque o meu receio é hoje terminar o dia, amanhã de manhã abrir o S&P 500 e o S&P 500 continuar derrubando o mercado, e o mercado S&P 500 e o mercado da Nasdaq, entre outros, aí, tá? Da ICE, da NYSE, tudo caindo, certo? E o Bitcoin acompanhando aí numa segunda pernada de baixa. Para mim, isso seria o mais, digamos, a probabilidade maior de acontecer, na minha opinião, à medida que o tempo vai passando e que as coisas vão se complicando. Tá? E que as pessoas e empresários entendam que a coisa não vai ser tão rápida como só uma quarentena de 15 dias, certo? Se prolongar esses 15 dias, a coisa vai ser muito complicada, tá? E eu espero que vocês estejam cientes de que, conforme, acho que foi o secretário de saúde falou, que o pico vai ser ali por junho ou julho, uma coisa assim, acho que é junho. Então eu não esperaria que o pico máximo de queda não aconteceria antes disso aí, tá?
Pelo menos na minha opinião, principalmente se os Estados Unidos assumir que está entrando em uma recessão econômica grave, certo? Beleza. O ciclo dos lucros, então, tá? O ciclo dos lucros também é o segundo ciclo que é importante, que determina o ciclo total do mercado, que é a relação de preço-lucro, de preço, tá? Preço-lucro, total de venda das produções da empresa, que afeta diretamente o PIB. Então, empresas não estão produzindo, automaticamente não existe vendas, automaticamente não existe salários pagos, automaticamente o PIB cai absurdamente. Então, aí eu já vim aqui numa notícia e informação. Deixa eu ver aqui, cadê? Então, aqui na Valor Invest, tá? Goldman Sachs vê PIB dos Estados Unidos contrair 3,8% em 2020. Isso é um péssimo sinal para, vamos dizer assim, economicamente falando, porém, para quem é investidor e entender que os cenários onde a gente viu que o S&P 500 caiu absurdamente e o PIB dos Estados Unidos acompanhou nesses períodos aqui, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, e em 2008, tá? E 2020, aliás, em 2000, você sabe que quando tem um ano de inflação negativa, aliás, um ano de PIB negativo nos Estados Unidos, é o ano de você entrar no mercado. Então, esse é um forte sinal de que 2020 vai ser o ano de entrada no mercado de alto risco, tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas. O detalhe é saber quando vai acontecer o fundo dessa recessão. Tá? A gente não sabe porque ela pode durar dias, semanas, meses e até anos. Mas a gente sabe que vai se iniciar em 2020. Então o próximo ciclo de investimento bom é 2020. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Então voltando. Então quando o PIB está no negativo, é um excelente ponto de compra de mercados voláteis. Certo? O ciclo dos créditos. Crédito para a empresa, então, ele também, a questão dos créditos é o que todo mundo defende em relação a uma recessão econômica, independente se tivesse coronavírus ou não. Como as empresas elas somam mais dívidas a cada ano e elas não pagam essas dívidas, elas não conseguem pagar essas dívidas, a dívida mundial ela só cresce. E basicamente chega um momento que os credores eles não oferecem mais crédito para as empresas e o crescimento acaba não mais acontecendo. E aí inicia-se uma recessão, como aconteceu em 2008. Então o ciclo de crédito também é um forte indício de momento de compra ou de venda de um determinado ativo. Então quem comprou antes do ciclo, tá? Antes do final desse ciclo, se deu mal, que foi o nosso caso aí, quem comprou Bitcoin a 10 mil, a 15 mil, 20 mil, quem comprou o mercado de ações, estava entrando no mercado de ações agora em janeiro, dezembro, né? Mesmo com vários youtubers desse mercado não alertando que as pessoas estariam entrando, e aqui a gente tem que falar de responsabilidade dessas pessoas. As pessoas não assumem essa responsabilidade de que elas estavam indicando a compra de ativos que estavam super faturados, né? Que estavam numa projeção de alta e tinha lá, sei lá, não sei se era empíricos falando, as ações que vão explodir em 2020 vai ser uma explosão. É claro que ninguém tem como descobrir quando vai acontecer o cisne negro, porque a própria característica do cisne negro é exatamente essa, ele não ser previsível. E também não ser nem pensado na hipótese. Então, claro que se tivesse acontecendo, se não tivesse coronavírus aí no meio, talvez a recessão não acontecesse logo, mas a gente sabe que por causa do crescente aumento de dívida, do ciclo de créditos, a gente sabia ou imaginava que em algum momento, conforme muitos economistas da escola austríaca estavam antecipando, estavam informando sobre o risco de que com o aumento da dívida internacional, os credores eles não dariam mais crédito para empresas e startups e fintechs de investimento em mercados totais, aí pode ser Uber, Netflix, etc. Certo? Então isso ia fazer com que a conta seria cobrada num período médio e iniciaria-se a recessão. Porém, com o cisne negro na jogada, isso pode ter sido antecipado. Então, não quer dizer que, por exemplo, quando eles estavam falando, entre na bolsa, eles estavam completamente errados. Até porque eles não teriam como prever um evento, um cisne negro. Mas a gente tem que estar atento que existe cisnes negros e cisnes negros
eles estão muito mais evidentes no nosso mundo e participam muito mais ativamente do nosso mundo do que a gente imagina, tá? Beleza, ciclo psicológico. Então, o ciclo psicológico é outro ciclo que faz parte dessa responsabilidade pela variação secular, certo? E o ciclo psicológico ele é um dos fundamentos aí mais importantes, tá? Que é um dos únicos que a gente tem o verdadeiro controle sobre as nossas decisões. Então, é o famoso compra antes que suba, então o medo de perder oportunidades, né? As pessoas, elas compram elas não se preocupam muito a que preço elas estão comprando, elas compram a qualquer preço porque elas têm medo de perder a oportunidade, o bonde andando, coisa que a gente viu acontecer de forma monstruosa lá em 2017 no mercado de criptomoedas, tá? E também tem agora esse despejo do dia 12, que foi um despejo de um evento extremamente raro. O dia 12 de março, por si só, foi um cisne negro. Foi um cisne negro negativo, obviamente. Foi um cisne negro porque foi um evento inesperado e também que tem uma raridade dele acontecer, sei lá, pela segunda vez em 22 bilhões de anos. Tá? Então foi um dia que aconteceu em uma probabilidade de 22 bilhões de anos se a gente colocasse dentro de uma probabilidade matemática. Certo? Porque aconteceu acho que 2 vezes só. Uma queda desse tamanho, se eu não me engano, tá? Se alguém tiver o dado correto, me corrija aí, por favor, certo? Até porque eu não sei tudo sobre a vida, né? Eu só sou um cara que estuda e sou esforçado. Nada demais. A raridade da situação que aconteceu lá no dia 12 de março, não se enganem. Pode acontecer nos próximos meses? Pode. Porém, ela vai se manter numa raridade proporcional de bilhares de anos. Tá? Numa probabilidade matemática de bilhares de anos. Por quê? Porque há bilhares de anos atrás nunca aconteceu isso. Mas a gente poderia levantar essa estatística. Certo? Ou há 200 anos aconteceu uma vez, 2 vezes. Então, claro, quem comprou a 3.200 quer dizer que vai nunca mais BTC a 3.200? Não. Pode o mercado continuar caindo numa velocidade menor. Talvez o dia nunca mais vai repetir 40% ou 50% de queda, mas pode repetir 40%, 30%, num dia, depois no outro dia 20%, e você soma os 2 dias. Você está entendendo o que eu quero dizer? Pode acontecer de voltar aos 3.200, um reteste, ou 3.500, até que o mercado mostre para nós, ó, aqui chega, aqui a gente não vai ceder, a gente vai conseguir, a força compradora, quem tem bastante dólares vai conseguir segurar as pontas, porque sabe que pode acontecer essa recessão por meses, terminar por meses, mas ele tem capital para conseguir segurar o preço ali em cima, beleza? Então tem essa questão toda do ciclo psicológico. Entendendo esses aspectos, nós chegamos à conclusão de duas conclusões aí, tá? De 2 pontos principais. Então, o preço é influenciado por 2 fatores absolutos, tá? O psicológico de todo o mercado e os fundamentos. Então, você estudar os verdadeiros fundamentos do Bitcoin e do mercado de ações, ou de uma ação de uma empresa determinada, XYZ, que consegue sobreviver mesmo num cenário de pandemia, faz com que você tenha mais segurança de investir em determinado ativo. Fundamentos não são operar notícias. Fundamentos, como muitas pessoas falam, né? Fundamentos é operar notícias. Não. Fundamentos é operar o fundamento central daquela ação, daquela empresa, se aquela empresa ela consegue sobreviver no meio do caos, ou se ela consegue se fortalecer no meio do caos, ou se o Bitcoin consegue se fortalecer no meio do caos porque ele tem as propriedades de ser descentralizado, escasso e assim por diante. Você tem que levar sempre em consideração o fator psicológico, o fator fundamental para você se dar bem no mercado, em qualquer tipo de mercado. Se você for levar em consideração a opinião de outros, notícias, porque tem notícias positivas e tem notícias positivas em relação a você ter um ganho por conta daquela notícia ou de se proteger o patrimônio por conta de uma determinada notícia. Hoje em dia dá para contar nos dedos quantas notícias são verdadeiramente interessantes para você utilizar para defender o seu patrimônio, certo? Ou para você... Só que o detalhe é que tem gente vendendo que qualquer notícia que saia, tá? Notícia A, B, C, modifica o preço. E não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Até porque o principal ponto em que segura o preço é o fundamento e o psicológico das pessoas atuantes naquele mercado. Tá?
Então, o quarto ponto num ciclo de entendimento de ciclo de mercado que a gente precisa é checar a temperatura do mercado. Para isso, a gente tem o senso comum. Nós temos duas direções aí para tomar, tá? A gente pode utilizar o senso comum e o preço médio. Então, o preço médio é localizar os descolamentos. A gente pode lançar mão de utilização de gráficos de longo prazo para tentar descobrir e localizar descolamentos e pontos certos de entrada. Se não tiver descolamento, o preço então está no padrão médio. No padrão médio você não vai ter nem grandes riscos, mas você também não vai ter uma grande possibilidade de enriquecimento rápido, tá? Que foi os nossos últimos dois anos aí, 2018, 2019 e agora 2020, estaria aí nessa relação de um preço do Bitcoin estar num preço médio e surfando num preço médio, né? Entre 3.500 e 10.000 e não tendo muitos descolamentos. Na verdade, hoje, para mim, o preço médio do Bitcoin seria os $7.000 por unidade ou entre 7 a 10 mil dólares por unidade. Para mim, esse seria o preço médio do Bitcoin hoje, certo? Então, para isso, a gente usa o Looking into Bitcoin. Para o Looking into Bitcoin, você pode utilizar o MVRV Z-Score, tá? Que é o market cap em USD, a realização desse market cap e o market cap em dólar, tá? E aí você pega aqui, ó, nesse gráfico, você tem todo o histórico do Bitcoin. Deixa eu pegar aqui. Quando você chega na linha, tá, onde está na sobrevenda, ou seja, o ativo está muito desvalorizado em relação à oferta e procura histórica dele ao longo do tempo e do crescimento exponencial do ativo ao longo do tempo, a gente chega na zona verde. E na zona verde é exatamente essa zona aqui, ó, tá? Então, o preço, como vocês podem ver, neste presente momento, ele está tocando na zona verde. Ele já entrou na zona verde, tem tudo para ele voltar para essa zona verde mais algum momento. E vocês podem ver que pode acontecer dele ir tocar e voltar logo em seguida? Pode, mas historicamente falando isso não aconteceu. Então o que acontece? O preço pode cair mais porque ele pode seguir outros cenários anteriores, onde o preço ficou por um período mais longo de desvalorização, tá? E esse período longo é grande mesmo, é um período grande. Por exemplo, aqui de dezembro de 2018, tá? Até abril de 2019, o preço ficou então ali, ó, 4 meses numa relação de que ele estava num período de momento certo de compra. E quem comprou aqui conseguiu pegar uma altinha aqui, surfar lá dentro do preço médio. E surfando dentro do preço médio você vai estar num lucro absurdo. Então quem comprou a 3.200 lá em 2018, quem comprou em dezembro de 2018 a 3.200 conseguiu surfar um lucro aí até os 10 mil, 14 mil dólares, se conseguiu vender lá em cima. Só que é difícil a gente saber, por exemplo, e não é difícil, é impossível saber, por exemplo, se o preço naquele momento ia sair dos 14 e ia para os 20, ou se é dos 14 para os 30 e depois voltar para 3. Isso não tem como saber. O que a gente sabe é, historicamente falando, a gente pode levar em consideração essas coisas. E esse é um indicativo forte de que o preço ele pode estar numa sobrevenda, muito próximo aí de uma linha de zona verde, onde ele pode ter espaço para cair mais. E por isso que eu falo e repito para vocês, eu vou esperar mais dias para tomada de decisão. Tá? E por isso que eu entrei numa operação de short aqui, segurando então só com 0,10 BTC, tá? Estamos no lucro, no ROI aí de já 143% só nessa tarde. Isso que, se o preço, ó, já aconteceu, ele perder a mínima do dia anterior, e se ele perder essa segunda mínima aqui, seria melhor ainda, porque daí seria uma decisão mais correta ainda de que o preço iria cair, ia despencar de vez, tá? Bom, era isso. Deixa eu voltar aqui então, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Outro detalhe importante, ó, sempre quando você estuda, não adianta você só estudar e virar mestrado no ciclo de mercado, é você sempre participar, porque você só aprende de verdade atuando e errando, tipo, entrando e errando. Então as pessoas que vão mais ganhar dinheiro no próximo ciclo são as pessoas que já ganharam dinheiro no mercado de cripto ou já perderam no mercado de cripto, mas se mantêm, vamos dizer assim, se mantêm mentalmente estáveis o suficiente para permanecer no mercado, entender o próximo ciclo e participar do próximo ciclo para fazer o enriquecimento. Beleza? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, me ajuda a divulgar o link da live, porque o YouTube tá
me impedindo da minha live chegar a mais pessoas, e por isso que o nosso número de telespectadores está menor nas últimas lives, tá? Eu tomei uma restrição lá, não sei por qual motivo, não foi explicado, é aquele mesmo bug alguns youtubers que perderam o direito de mandar vídeos aí por alguns dias, tá? Como aconteceu aí meses atrás. Aconteceu comigo. Do nada uma live ela foi negada e ficou restrito o meu canal, e o meu canal não chega para todo mundo de forma automática. Aí vocês têm que me ajudar e fazer no modo manual aí, beleza? Bom, então tem um investidor que ele utiliza uma tabela para mostrar para nós os principais pontos de compra do mercado de ações. E aqui eu já vou levar em algumas considerações que eu vi algumas características acontecer no preço do Bitcoin lá em 2018 que me fizeram levar em consideração a compra do Bitcoin a 3.200, tá? Que neste momento poderia acontecer o mesmo. Então o que acontece? Opiniões gerais dos grupos, tá? O senso comum é uma outra forma da gente estar utilizando a favor de um bom momento de compra. Então, agora, nos grupos, os grupos estão otimistas porque o preço do Bitcoin deu dessa recuperada de 50%. Mas vamos pegar o exemplo dos grupos lá em 2018, tá? Então, grupos do Telegram estavam as pessoas estavam com medo absurdo do Bitcoin a zero, quando o Bitcoin estava 3.200, tá? Agora não mais tanto, porque a gente já viu outras coisas. a gente já viu outros cenários do Bitcoin depois daquela recuperada dos 3.200, tá? E também desculpa, eu não estou conseguindo concentrar, porque eu tenho um Bob aqui passando, um Bob gigante passando aqui. Tá. Desculpa, pessoal. Então é o seguinte, a tabela aqui é para você utilizar como referência. Então, se a economia está vibrante, né, tá todo mundo emocionado, feliz da vida, achando que o Bitcoin ou que o mercado de ações vai subir, que tudo vai a 100 mil, que o mercado de ações, que as ações da Petrobras vão ir para R$100 por papel. Então, quando está muito vibrante, você tome cuidado aí para não entrar, tá? Quando está muito não é apertado, mas quando está muito quieto, ou que as pessoas estão com muito medo, né, esse seria o ponto certo de entrar, tá? Que foi lá em 2018, repito, foi dezembro de 2018, foi esse o momento. Não estou vendo esse mesmo momento neste exato momento. Não quer dizer que daqui a 2 semanas não evolua a coisa, Bitcoin volte a testar patamares inferiores e as pessoas nos grupos comecem a se desesperar mais uma vez, tá? Eu acho que tá? Se eu fosse chutar, eu acho que vai acontecer isso aí à medida que passe o período aí em que a gente vai depender de quarentena, tá? A visão geral, então, no mercado excessivamente alto, ele é muito positiva, no excessivamente baixo é muito negativa. Então, quando você vê muito negativismo, as pessoas desesperadas, esse seria um bom momento aí de você levar e pontuar nessa tabela como mais um fator preponderante para você comprar, tá? O capital de mercados, então, ele vai estar muito mais estreito, aqui ele vai estar muito mais amplo. Deixa eu ver aqui, o que mais? Todo mundo vai estar mais pessimista, num bom momento de compra, tá? Todo mundo muito pessimista. Mercados, esfomeados por atenção, né? Ou sedentos por atenção. Então, isso eu vi lá em 2018 também. Então, em 2018, ninguém mais falava de Bitcoin, ninguém mais queria saber de Bitcoin. Eu digo isso não nos grupos de bolha de Bitcoin no Telegram, que as pessoas vivem dentro de uma bolinha, mas eu estou falando de pessoas normais, por exemplo, pessoas que você convive no dia a dia, que nem te perguntavam sobre Bitcoin. Aí o Bitcoin volta para os 14 mil, as pessoas já começam a perguntar, opa, mas eu vi o Bitcoin subir de novo, eu vi no jornal e tal. Então, assim, quando a gente vê aquela situação que ninguém está perguntando sobre o mercado de ações, ninguém está perguntando sobre Bitcoin, ali é o momento certo de entrar, tá? Então, pode ser que daqui um período de alguns meses, talvez no pico do coronavírus, tá? A gente, nos nossos países, né? A gente vê essa situação acontecer novamente, e aí saiba que é uma excelente oportunidade de compra. Nessas situações também qualquer um faz dinheiro, no pessimismo só os melhores fazem dinheiro, então só baleia ou só quem sabe o que está fazendo, né?
A performance também, geralmente performance forte, todo mundo é otimista, que estava no final do ano passado, né, os youtubers de mercado de ações falando tá tudo bom, tá tudo voando, foda-se, sou holder para a vida toda e tal, vou ignorar todas as quedas, aí chega nesses apertos a pessoa se complica, né? E também a gente vê que as pessoas começam a agir com mais cautela e disciplina. E nesse ponto aqui nesse ponto eu estou operando com cautela e disciplina, que seria no caso o seguinte: eu vou aguardar para ver o que vai acontecer para tomar a decisão. Eu vejo que tem gente que está usando a forma agressiva nesse momento. Forma agressiva nesse momento, que também funciona, porque estava abaixo da linha dos 200 semanais. Então quem comprou Bitcoin a 3.500 aparentemente para o longo prazo se deu muito bem. Para quem comprou a 4.500, 5.000, aparentemente se deu muito bem, tá? Quem já está comprando 6.500 ou 6.000 já está comprando acima da linha média de 200 períodos. Então já seria quase entrando no preço médio do Bitcoin, que vai ser ali, como eu falei para vocês, atualmente 7.000 a 10.000 dólares por unidade. E aí você tem duas situações, né, de duas tomadas de decisão, então, quando você chega no fundo do poço ou quando você chega no topo, tá? Então, no mercado excessivamente em baixa, o recomendado é arriscar mais capital, investir em mais risco, tá? E desfocar dos investimentos de baixo risco, investir em momentos que depende da recuperação econômica, ou seja, quando você vê aquele ponto em que a economia está começando a mostrar sinais de recuperação, esse seria um excelente ponto de entrada também. E também é recomendado neste período fazer operações alavancadas, porque você pode operar alavancado e ter uma boa relação de oferta e risco, né, ou de ganho-risco, numa possível pernada de alta e numa recuperação. O detalhe é quando nós vamos descobrir o fim da recuperação. Na minha opinião, quando nós tivermos notícias positivas em relação ao controle do coronavírus. Quando as pessoas falam, ok, beleza, acabou a quarentena, podemos voltar à nossa rotina normal, ou podemos voltar aos poucos à nossa rotina normal. Ali, na minha opinião, vai ser uma demonstração real de que pode ter recuperação econômica logo em sequência, tá? Neste exemplo do coronavírus, tá? Se acontecer outro cisne negro negativo nesse momento, aí só Deus sabe, beleza? Se o vírus se desenvolver em outro nível, em que não tenha nenhum tipo de controle mesmo e mais pessoas morram, cara, ou a quarentena se estenda, entendeu? Aí não tem como a gente prever esse tipo de situação, mas pode acontecer, tá? Não tem como prever. Bom, mercado excessivamente em alta, então. Quando o mercado está excessivamente alto, não é um mercado como só o Bitcoin, mas o mercado de ações. Isso foi um erro que eu cometi. Por quê? Porque eu não me liguei que com o surgimento do coronavírus ali em dezembro e também aquele oba-oba do mercado de ações, aquilo podia ser já um sinal interessante para pelo menos converter em 50% do meu capital em Bitcoins em dinheiro, caso acontecesse algo de recessão econômica por causa do ciclo econômico e não por causa da pandemia, tá? Então a gente tem essa situação. Na próxima, isso foi uma coisa que eu aprendi que eu nunca mais vou esquecer. Numa próxima situação que eu vejo muito oba-oba, mesmo num mercado que eu não veja tanta correlação direta, tá, com o mercado de cripto, eu não posso abster da possibilidade de que uma grande recessão no mercado econômico pode arrastar junto o mercado de criptomoeda.